como você conheceu esse mundo da psicanálise e depois você, na verdade, da química, falei, vou ser química e não, vou mudar tudo, quero outra coisa. E como você chegou nos Estados Unidos? Quero saber desde lá do comecinho. Meu Deus. É. Foi uma criança criada em sítio. Ai, gostoso. Aí, minha primeira carreira, assim, foi Mas essa de aonde? química. São Paulo, Rio? São Paulo, Grande São Paulo. Nasci em Suzano, na Grande São Paulo. Os meus pais são paraibanos. Geraldo e Dona Penha são paraibanos. E meu pai foi para São Paulo, aquela história, muito jovem. Depois casou com a minha mãe, trouxe e fui criada ali. Até os 18 anos, morei em sítio e tal. E aí, minha primeira carreira foi essa. Aí, eu estava trabalhando, como você falou, me identifiquei muito quando eu tinha, assim, uns 22 anos. Eu trabalhava numa empresa de poliuretano e tinha muitos homens e eu passava muito por isso. Falava alguma coisa, o cara não queria nem me ouvir porque eu tinha 20 e poucos anos e era menina. Mas, enfim, estava aí nesse mundo e aí eu casei e tive filhos. A minha primeira filha nasceu, eu tinha 24 anos, muito jovem. E meu marido foi transferido na época para o Rio de Janeiro. Então, aí foi quando eu saí do meu trabalho, já tinha 25, para acompanhar ele. E daí, quando eu voltei para São Paulo, eu tentei voltar para Química de novo, mas não deu certo, porque meio que ele já ia ser transferido de novo. Você não quis entrar numa... E a menina pequena. Quando eu tinha 28, a gente saiu do Brasil a primeira vez. Então, nós fomos para os Emirados Árabes. Lá, eu engravidei do meu segundo filho. E daí começa tudo de novo, né? Você fica nessa vida de dentro de casa com meu filho. O meu filho, ele nasceu prematuro. Então, eu tinha, assim... Eu não tinha mais nada, eu só tinha ele. Ele nasceu muito cedo. Nasceu de 29 semanas. Na verdade, ele foi tirado da minha barriga para tentar salvar ele na incubadora. Então, foi um momento da nossa vida, assim, muito difícil. A gente fica muito turbulento por dentro depois de viver um tempo numa UTI, sabe? O bebê ficou um tempão na UTI, então a gente ficou meio, assim, com aquela turbulência por dentro. E quando esse meu filho tinha mais ou menos, assim, uns 4 anos, eu comecei a sentir um chamado, assim, uma coisa. Tá faltando alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa que eu não sei o que é, né? E aí eu fui em busca de tentar me conhecer melhor. E foi aí que eu comecei a ir para esse mundo. Então, a primeira coisa que eu fiz, há muitos anos atrás, foi um curso de florais de Bach. Nossa, delícia. Aí, Adoro. no final do curso, você tomava um floralzinho. Você escolhia o floralzinho que você queria. Eu escolhi o floral do propósito. Aí, pronto, tomei aquele floral, tive um insight lá, que eu lembrei que quando eu era criança, eu vivia mudando os móveis de lugar. Aí eu falei, mas o que é isso, né? Design de interior. Daí eu fui parar no Feng Shui. Para mudança de ambiente. Aí eu fiz 3 cursos de Feng Shui. Mas aí, a partir dessa coisa do florais e do Feng Shui, eu não parei nunca mais de estudar. Então, aí eu já emendei com tudo. Eu fiz um curso de terapia holística, aí eu fui indo, aí eu fiz constelação familiar, tenho 2 formações, uma na Argentina e uma em São Paulo. Que legal. E depois psicanálise. Então, foi assim que eu caí, foi por mim mesmo. Eu estava com um vazio existencial, alguma coisa que eu não sabia explicar. Fui em busca disso e eu acabei caindo nisso. E já tem alguns anos que eu atendo as pessoas e não pretendo parar de estudar. Eu amo. Eu tô cheia. Eu acho que se eu tivesse tempo de estudar tudo que eu quero, eu precisaria viver uns 250 anos. Você queria fazer outra coisa? Se você pudesse fazer... estudar, você podia estudar. Eu vou continuar estudando. Eu vou continuar estudando esse mundo que eu descobri que eu adoro, essa nossa espécie complexa. Espécie doida. Eu falei isso semana retrasada com o Andrei, eu falei sobre esse assunto. Eu não sei se é porque a gente está envolvido mais nesse mundo agora, né? As pessoas estão vindo aqui e acaba que eu estou vendo mais no YouTube, em outros lugares sobre o assunto. Isso está acontecendo porque você acha que as pessoas estão começando a se interessar mais por essas áreas, por entender o ser humano de uma maneira mais holística? Você acha que isso está acontecendo? Eu que estou reparando, está acontecendo mesmo? O que você sente? Está acontecendo. Imagina, antigamente não se falava muito nisso, né? Hoje em dia está acontecendo, sim. Eu acho que as pessoas estão procurando se conhecer um pouco mais. Está tendo uma mudança, se você parar para observar, de um modo geral, né?
Embora ainda tenha muitos preconceitos em relação às chamadas pseudociências, como a constelação, mas eu vejo que, na verdade, o movimento do interesse das pessoas por isso está muito maior, muito maior. Né? Tá muito maior.